Fala galera, canal Vintage Music Brasil. O assunto de hoje é sobre a religião dos Beatles. Se os Beatles acreditavam em Deus ou não, como é que eram os Beatles na religião? Polêmico, é polêmico, mas vamos lá. Antes de começar o vídeo, queria indicar um canal para vocês chamado Alpha Beatles. Quando acabar o meu vídeo aqui, vocês se inscrevam no canal e vai lá colocar Alpha Beatles. É um canal de cover. O cara é professor de música e ele toca algumas músicas dos Beatles de um jeito diferente. Geralmente é voz e violão, fica bem legal. Indico muito para vocês que curtem covers, né? Canal Alpha Beatles. Alpha de alfabeto, Beatles, tudo junto. Vocês vão curtir muito. Momento Maguila de hoje, os abraços, né? Queria mandar um abraço pro pessoal do grupo Beatlemania Brasil, o Wagner, o Ilan, o Paulo, o Évio, que é apresentador do canal também, o editor, o Wagner, ó, agora o canal tem editor, que tá fazendo um trabalho bem legal com a gente. Enfim, todo mundo no grupo que entrou, quem quiser entrar, só me chamar no Instagram, meu Instagram é trick055, chama lá que eu adiciono vocês no grupo. Bom, vamos começar o vídeo? Seguinte, o Beatle que mais tem a ver com religião, todo mundo sabe que foi o George Harrison. Ele começou sua infância sendo católico, uma família católica, porém o George nunca gostou muito de ir na igreja, quando era criança, de frequentar muito. Então a gente não tem muito relato do George indo à igreja, indo à missa, participando efetivamente da vida de um católico, como a sua família era. E isso tudo mudou, todo mundo sabe, em 1965, quando o George conheceu, foi uma excursão para a Índia e conheceu um pouco mais sobre a religião do hinduísmo, sobre Hare Krishna, enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe. E daí então ele adorou, ele ficou, estudou muito, virou um adepto à religião. E, por exemplo, numa das músicas mais famosas dele, My Sweet Lord, ele fala, né, sobre Hare Krishna. Porém, se a gente analisar bem, ele não deixa o cristianismo de lado, porque o Senhor, o Lord, o Deus, né, que ele fala na música, parece mais o Deus da figura cristã e judaica, né, da figura do pessoal ocidental do que oriental. Vale a gente dar uma olhada aí como George não deixou esse assunto, né, do cristianismo ou do Deus ocidental de lado. Bom, o George era o Beatle que mais gostava de religião. E quem que será que era o Beatle que menos gostava de religião? Vou falar para vocês que é o Ringo. O Ringo não tem muito relato dele falando que ia à igreja, qual é a sua religião. Ele gosta só do Paz e Amor, né? Que ele faz assim sempre. E a gente não tem relato algum. Ele participou, sim, da excursão para a Índia, mas nada de especial, de falar que tocou para ele alguma religião. Então, portanto, ele é o Beatle que menos tem ligações com a religião. Logo depois a gente vem falar do Paul, que também não tem muita ligação, não gosta de fazer muitas músicas falando sobre religião. Ele é católico, né? Isso sim, ele é declarado católico. Talvez seja para agradar a família real, né? Que ele gosta disso, é uma prática do Paul, né? Ser o legalzinho com todo mundo. E o catolicismo anglicano é uma religião oficial da Inglaterra. Uma coisa interessante que muitas pessoas dizem que na música Let It Be, a parte que ele fala que a mãe vem consolar, tanto pode ser a Mary, que é mãe dele, como a Virgem Maria, né? O pessoal católico fala que ele fala da Virgem Maria, que vai consolar ele no momento de oração que o Paul faz. Porém é isso, o Paul não é muito ligado, apesar de ser um católico declarado. O próximo Beatle que a gente vai falar é o Beatle mais polêmico, né? Nós vamos falar do garoto de Liverpool, John Lennon. O que acontece? Quando ele era criança, a sua família era católica, a tia Mimi era uma católica bem ortodoxa, lá ia à missa, fazia tudo direitinho. E a gente não tem muito relato da vida do John religiosa nesse momento, na infância dele e na época dos Beatles. O que a gente tem ligado à religião é aquela polêmica, né? Que ele fala que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Porém, a gente sabe que ele foi mal interpretado, que ele não quis dizer aquilo, ele tentou fazer uma alusão à popularidade dos Beatles. Mas eu não estou dizendo que somos melhores ou maiores em comparação a Jesus Cristo como pessoa, ou Deus, ou seja lá o que for. E foi errado, ou interpretado errado, e deu nisso tudo. Você disse que os Beatles são mais populares do que Cristo.
Quando eu falei sobre isso, eu falei particularmente com uma pessoa que eu sabia que era um repórter, e eu estava usando expressões sobre coisas que eu havia lido. Eu divaguei sobre o cristianismo, só que eu estava dizendo aquilo do modo mais simples que eu sei, que é o modo natural como eu falo. O John participou da excursão de 65, ele e o George ficaram mais tempo lá na Índia, e o John começou a levantar a bandeira do Hare Krishna, do hinduísmo, enfim. E ele até que se tornou um adepto fervoroso do Hare Krishna e do hinduísmo. Porém, como a gente sabe que o John ele é meio polêmico e meio controverso, ele fez uma música chamada God, na sua carreira solo, né, com a Yoko, Plastic Ono Band lá. E nessa música, God, ele fala que ele não acredita em Deus, na Bíblia, em Jesus Cristo, em mantra, em budismo, em yoga, em nada, nada atrelado à religião. E aí, por muito tempo, a gente teve a ideia que o John era ateu, que o John não ligava para nada, e muitas pessoas têm essa ideia. Mas basta a gente estudar um pouquinho e a gente vai ver que é totalmente o contrário. Inclusive a Yoko Ono, ela deu uma declaração falando que o Lennon acreditava que Jesus existiu e acreditava em Deus. Então, portanto, quem pensa que o Lennon é ateu está muito enganado, muito longe disso. Porém, o nosso Lennon é uma figura polêmica, é uma figura controversa, e talvez isso seja a coisa que mais fascina a gente e os outros bitomaníacos, e a conhecer um pouco mais de John Lennon. E quando a gente conhece, a gente sabe que o Lennon, sim, acreditava em Jesus Cristo, sim, acreditava em Deus, não tinha nada de ateu, não. Ele queria mais, como diz o pessoal, mais causar. Então a pergunta é, os Beatles acreditavam em Deus? Acreditavam. Talvez não seja o Deus que eu acredito, que você acredita, mas em um Deus, eles acreditavam. Bom, inclusive tem livros, né? Eu te indico, você que quer saber mais sobre esse assunto da espiritualidade dos Beatles, tem o livro da Cynthia Lennon, né? O livro do John, da Cynthia Lennon. Tem o livro da espiritualidade de George Harrison. E tem o livro do Paul McCartney, né? A biografia do Paul. Toca um pouquinho nesse assunto. Do Ringão a gente não tem. Eu tentei procurar alguma declaração, não achei. E o Ringo não gosta muito de falar de religião. Só paz e amor, como ele sempre diz. Tá bom, galera? Esse, então, respondendo, os Beatles acreditavam em Deus? Acreditavam sim. Valeu.